Amém. Para sentar, queridos. Amados, abramos a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 7. Deixe-me já explicando. Hoje é o segundo domingo do mês, irmãos, e, portanto, hoje é o domingo da exposição do livro de Salmos, né? Primeiro domingo, Gênesis, segundo domingo, Salmos, terceiro, Romanos, e quarto, nós estamos vendo Gênesis, Salmos, Mateus e Romanos. Porém, irmãos, como expôs o Salmo 6, que era o Salmo seguinte, e o Salmo 7 não daria em 2 cultos, né? Aí eu optei, então, por adiantar uma exposição de Mateus, que vai ser o próximo domingo, até porque é um texto que está um pouco atrasado em termos de andamento, né? A gente pode avançar um pouco mais. Pela noite, então, nós seguiremos na exposição usual do Salmo 6, tá bom? Então, hoje nós seguiremos o Evangelho de Mateus, de onde nós paramos, mesmo que fosse o próximo domingo. Nós adiantamos, então, para uma questão logística mesmo. Mateus, capítulo 7, irmãos, onde nós paramos na última exposição. Seguiremos, então, do versículo 15 ao versículo 20. Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20. Essa é a santa palavra do Senhor, irmãos. Ela nos diz: acautelai-vos dos falsos mestres, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor, nós não estamos diante de um exercício, Pai, tecnicista, academicista, ou que envolva simplesmente o nosso intelecto, Senhor. Nós estamos no exercício do nosso coração, em que nós nos colocamos dentro da Tua palavra, Senhor, que envolve, sim, tudo o que nós somos. E por isso, Senhor, por ser um exercício, uma obra tão grandiosa, como é a obra de ouvirmos a Tua palavra pregada, Senhor, clamamos, rogamos, misericordiosamente, que o Teu Espírito Santo, Senhor, opere em nós, pela palavra que Ele mesmo inspirou, de forma eficaz, de forma inerrante, Senhor. Que essa mesma palavra, então, nos oriente, nos console, nos conforte, nos repreenda, nos instrua, Senhor, nos mostre o caminho pelo qual devemos andar, nos transforme, nos mostre ainda mais a Tua glória e quão digno de ser amado és Tu, Senhor. Opera em nós, Senhor, opera em nós, porque senão seremos como homens que descem a cova. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, na última exposição do Evangelho de Mateus, nós vimos, veja comigo, por favor, versículo 13 e 14, entrai pela porta estreita, larga a porta estreita e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Essa foi a instrução e o ensino do nosso Senhor, irmãos, na última exposição do Evangelho de Mateus. E não é à toa, queridos, que no versículo seguinte, após falar sobre os 2 caminhos, o caminho espaçoso e largo que conduz à perdição e o caminho estreito que conduz à vida, não é à toa que em seguida ele passa a falar sobre os falsos profetas, os falsos mestres, irmãos. Há uma conexão aqui, irmãos, impressionante entre um tema e outro. Como quem diz, vocês querem ficar longe do caminho largo? Pois bem, cuidado com os falsos profetas. Apartem-se deles. E o que é um profeta, irmãos? Um profeta, queridos, ele não tem apenas o papel de revelar e predizer coisas futuras. Sim, isso fazia parte do ofício do profeta, especificamente no contexto em que a revelação estava sendo entregue ao povo de Deus. Eles recebiam profecias de coisas futuras, então prediziam o futuro. Isso também aconteceu num período da igreja neotestamentária que ainda estava com a revelação em processo de completude, de ser concluída. Porém, irmãos, um outro papel dos profetas é que eles lembravam ao povo de Deus
aquilo que já havia sido revelado, para que então ele se conformasse à revelação que já havia sido posta. E é nesse sentido, irmãos, e apenas nesse sentido, é que os ministros do Evangelho hoje continuam sendo chamados de profetas do Senhor. Não no sentido de predizer futuros, porque esse dom ou esse tipo de operação, ela cessou, mas no sentido de trazer ao povo de Deus a vontade revelada do Senhor, para que esse povo se conforme a essa vontade. Você vê, por exemplo, Isaías, há inúmeras profecias de Isaías com relação ao futuro, mas há muitas pregações, há muitas falas de Isaías que são simplesmente ele confrontando o povo de Israel com a lei do Senhor, consolando o povo de Israel com a lei do Senhor e sempre fazendo essa referência. Então é nesse sentido, irmãos, que nós devemos entender os profetas hoje e nesse sentido também o que nosso Senhor vai falar a partir de agora, irmãos. E esse texto nos ensina 3 coisas, pelo menos, queridos. A primeira delas, veja comigo, por favor, uma palavra no início do versículo, uma frase no início do versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas. A primeira questão, irmãos, que nós devemos aprender com o nosso Senhor é esse alerta veemente que Ele nos dá. Ele é incisivo, irmãos, aqui. Talvez você não percebeu pela palavra em português, mas a palavra que ele usa aqui no grego, irmãos, que Mateus registra do discurso do nosso Senhor, é uma palavra que implica em prontidão de atenção. É estar o tempo todo ligado, com a mente diligentemente ligada contra os falsos profetas. Como se você estivesse, por exemplo, numa floresta, e você sabe que na floresta você tem muitos perigos, muitos animais selvagens, muitos animais peçonhentos, e você o tempo todo fica em alerta. Lendo a história do Robinson Crusoe, por exemplo, que ele se perde numa ilha deserta e que tinha uma floresta, ele disse que na sua primeira noite foi terrível, porque qualquer barulho ele assustava-se, ele não conseguia dormir preocupado com feras, com todo tipo de coisa. Essa é a ideia de atenção, irmãos. É estar atento de uma forma muito diligente àquilo que ele está alertando. E por que isso é tão importante, queridos? Por que isso é tão importante? Porque Cristo, irmãos, é tão veemente nesse alerta. Porque, queridos, os falsos profetas, com seus falsos ensinos, são motivo de destruição. São motivo de destruição, irmãos. São instrumentos diabólicos para a condenação de muitos. Jesus, irmãos, pressupõe aqui que eles existiam nos seus dias e que eles continuariam existindo. O que Jesus quer de nós, irmãos, é que nós não fiquemos como soldados que estão numa guerra pensando que está tudo bem, que nós estamos passando a Disney. O que ele quer que nós aprendamos é que nós devemos ficar alerta com essa orientação dele, considerando que eles estão presentes hoje, irmãos. Por exemplo, queridos, é dito que os falsos profetas, pelo apóstolo Paulo fala isso, os falsos profetas são ministros de Satanás. Enquanto Cristo tem os seus ministros, os falsos profetas têm os seus ministros. Ou melhor, Satanás tem os seus próprios ministros. Jesus, irmãos, alertou que eles se multiplicariam nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, em Mateus 24. Paulo diz, irmãos, que os falsos profetas perverteram casas inteiras. Ele fala isso tanto em Timóteo, quando diz que os falsos profetas iam de casa em casa, pervertendo mulherinhas de cabeça fraca, ele diz. E em Tito, ele fala que eles estavam acabando com famílias inteiras. Por isso, Tito, faça-os calar. Paulo fala para Tito. Paulo também diz, irmãos, que o ensino deles é como um câncer que corrói e destrói, em 2 Timóteo 2,17. Em 1 Timóteo 1,19, Paulo disse que eles naufragaram na fé e já estão condenados. Tão presente, irmãos, tão presente é o trabalho de Satanás por meio dos falsos profetas, que Paulo, em Atos capítulo 20, quando ele estava se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele disse uma coisa certa: eu sei que após a minha partida se introduzirão no meio de vocês falsos mestres, lobos vorazes que querem destruir vocês, que querem tirar vocês dos caminhos de Cristo. Veja o quão claro é isso, irmãos, na cabeça dos apóstolos de Cristo, que no discurso de despedida, Paulo separa um tempo para falar sobre isso. Acautelai-vos, cuidado. João, irmãos, ele diz em 1 João 2, 26, que o que ele estava fazendo era preparando a igreja contra aqueles que procuravam enganá-la. Judas e Pedro, irmãos, dizem que é tão certa a condenação deles que eles sofrerão a condenação como a de Satanás e a dos demônios.
Ou seja, irmãos, tudo isso aqui, queridos, é para mostrar que não é brincadeira o que Cristo está falando. Os profetas no Antigo Testamento alertaram contra os falsos profetas, Cristo alertou contra os falsos profetas, os apóstolos constantemente. É raro uma epístola em que eles não falam contra os falsos mestres e falsos profetas, irmãos. Tudo isso é para nos alertar que essa é uma questão de suma importância. Sabe por quê, queridos? Porque as consequências são gravíssimas. As consequências, elas são gravíssimas. E como pastor, irmãos, e o conselho, nós já temos testemunhado na prática, tanto na vida de pessoas individuais, como de igrejas locais e denominações inteiras, queridos, na história da igreja, que estão colhendo frutos dolorosos, porque simplesmente baixaram a guarda, abraçaram princípios hermenêuticos de interpretação da realidade de uma forma antibíblica e apostataram. E estão caminhando num caminho de perdição, irmãos. Os falsos profetas, irmãos, com seus falsos ensinos, são motivo de destruição. Aliás, como eu acabei de mencionar, irmãos, a história da igreja ela pode ser resumida exatamente nisso, em um confronto da verdadeira igreja de Cristo contra os falsos mestres. E eles tiveram um papel na providência do Senhor. Foi por meio desses embates, por exemplo, que surgiram os credos. O credo de Nicéia, o credo constantinopolitano, o credo de Calcedônia, o credo de Nicéia, o credo de Atanásio. Foi por causa dessas coisas que surgiu as confissões reformadas, como a nossa confissão de fé de Westminster. Eles tiveram um papel na providência do Senhor. Mas isso custou muito caro, irmãos. Muitos caíram pelo caminho, pela influência dos falsos mestres. Só com esse curto alerta, então, irmãos, de Cristo, nós já somos confrontados e vemos o quão distante está a postura da nossa geração, irmãos, com relação aos falsos profetas, da qual Cristo tem nos alertado que nós deveríamos ter. Por exemplo, irmãos, primeiro, em nossos dias, diminui-se a necessidade de não críticas e apologética contra as falsas doutrinas. E constantemente é falado, não julgueis, ou isso pode afastar as pessoas. Vimos isso como erro, irmãos. E nós veremos mais à frente que a palavra reitera que sim, devem ser julgados os falsos profetas. Sim, a igreja deve estar sendo instruída para se proteger contra eles. Quer ver o quão sério é isso, irmãos? Isso não é só do Novo Testamento, não, irmãos. Venha comigo para Deuteronômio, por favor. Deuteronômio, capítulo 13, por favor. Deuteronômio, capítulo 13. A partir do versículo 1. Veja o que Deus fala, irmãos, por meio de Moisés, já preparando a igreja que estava sendo estabelecida ali como um corpo. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, veja só para você entender o que está acontecendo aqui, irmãos. Se levantar um profeta e fizer um sinal miraculoso, ou falar que tal coisa vai acontecer, e acontecer, e o sinal miraculoso for realmente estarrecedor, e ele disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus os prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos chegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para que andardes, assim eliminarás o mal do vosso meio. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo, que é mais como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos servirmos aos outros deuses, etc, etc. Irmãos, o que está acontecendo aqui? O Senhor está precavendo e orientando o povo de Israel contra a tentação do desvio, dos serem desviados do caminho do Senhor. Ele está orientando a igreja na Antiga Aliança sobre isso.
ele vai falar sobre os filhos, parentes que vão e chamam você para servir falsos deuses. Ele vai falar sobre várias situações. A primeira situação é, se um profeta se levantar, e esse profeta, inclusive, conseguir fazer um milagre, um sinal extraordinário. Se ele disser que algo vai acontecer na sua vida, e acontecer, mas ele abrir a boca e disser, se vamos a falsos deuses, se vamos a outros deuses que vocês não conhecem ainda, matem-no. Mas pastor, ele fez um milagre. Ele disse uma coisa da minha vida, que aconteceu. Não, é profeta do Senhor. Irmãos, não se esqueçam. O Novo Testamento fala com clareza. Nós vamos ver no Sermão da Montanha daqui a pouquinho, ainda no capítulo 7. Muitos se levantarão diante do Senhor. Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos milagres. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Fazer milagres, irmãos, não é sinal de verdadeira profissão de fé. Não se esqueçam que Paulo alertou isso, Cristo alertou isso, João em Apocalipse alertou que Satanás também opera sinais milagrosos por meio dos seus ministros. É para que a igreja não se iluda em colocar peso de critério no que o Senhor não colocou. O Senhor colocou a fidelidade na palavra e na vida como critério, irmãos. A apologética de púlpito, então, irmãos, como os irmãos já estão acostumados, sempre que o texto permite, eu faço um pouco de apologética contra algum erro dos nossos dias, é para preparar a igreja, irmãos, a conhecer heresias, ou deixar claro como a verdade refuta um erro. Às vezes, irmãos, a igreja entende a verdade, compreende a verdade, mas não consegue ligar os pontos de como que aquela verdade refuta um erro. Isso é importante, irmãos. Mas alguns são contra. Por exemplo, na minha vida eu tive uma situação inusitada. Eu e um outro rapaz, ambos estávamos para ir para o seminário, seminários distintos, inclusive, por motivos distintos, que envolvem doutrina. Reiteradamente, ele disse, quando eu questionei ele, que ele ensinaria ideias de Karl Marx do púlpito. Ele disse que ensinaria ideias de Karl Marx do púlpito com tranquilidade. E que achava não cristã a insistência de refutar o erro. E aí ele, inclusive, usou uma ilustração. Se você ensina sobre as características de uma nota de verdade, uma nota de R$100 verdadeira, autêntica, a pessoa que aprender as notas autênticas, as características autênticas, ela vai rapidamente conseguir identificar o erro. E então está explicado, você não precisa falar contra o erro, fale apenas com relação à verdade. Mas isso não é verdadeiro, irmãos. Os apóstolos, eles não fizeram só afirmando a verdade. Eles trabalharam em muitas das suas epístolas para refutar o erro. Pegue, por exemplo, a epístola de Gálatas. É toda uma refutação contra os judaizantes. E muitas outras epístolas, irmãos. Porque não é tão simples assim. Não é tão fácil. E, curiosamente, esse mesmo, hoje como pastor, diminui a importância da doutrina em um contraste como se doutrina fosse contrária a uma vida de comunhão com o Senhor Deus. O Senhor não separou essas coisas, irmãos. Estes irmãos que agem assim, eles não estão se acautelando, eles são presas fáceis dos falsos profetas. Agora, segundo, irmãos, nós aprendemos uma outra coisa aqui, só nesse alerta do Senhor, que muitos não veem problema em nossos dias em ouvir de tudo e a todos e se colocar sob o ensino de qualquer um que se levante como mestre. E aí, curiosamente, se dá ouvido a todos e às vezes se resiste à verdade, irmãos. Isso é terrível. Quanto trabalho os ministros e conselhos locais não têm tido, irmãos, por causa da inclinação do coração de alguns. Ouvem a todos os que se levantam como mestre, mas não ouvem, nem consideram, nem ponderam naquilo que os mestres que Deus realmente estabeleceu para cuidar deles estão dizendo. Como disse Ryle falou, irmãos, há milhares de pessoas que parecem estar sempre prontas a crer em qualquer coisa que ouvirem, desde que venham do lábio de alguém que se levante arrogando a autoridade. Os que agem assim, irmãos, não estão se acautelando, são presas fáceis. Terceiro, irmãos, nós aprendemos também aqui, só nessa instrução de Cristo, que o pluralismo e a falta de padrão objetivo e preciso da nossa geração, e que muitas vezes é feito em desprezo à confessionalidade, é um desprezo à defesa contra os falsos mestres. Por isso, irmãos, cuidado. Cuidado com os desprezadores daquilo que foi dado por Deus para ser um instrumento de proteção da igreja.
Eu acabei de falar para vocês que na história da igreja, os credos e confissões foram cunhados, talhados em meio de conflitos contra falsos profetas, falsos mestres, para preservar a igreja na sua profissão de fé correta. E eles continuam tendo esse papel. O ato, por exemplo, de ordenação de um ministro, de um presbítero, de um diácono, que eles subscrevem a confissão de fé do Westminster, como no nosso caso, é um ato de segurança para a igreja. Está sendo entregue à igreja um ministro que não vai ensinar ideias da sua própria cabeça, que não vai ensinar heresias ou visões equivocadas que surgiram na história da igreja. Mas muitos hoje, irmãos, se levantam contra esse instrumento. Cuidado. Cuidado, queridos. Como as igrejas, irmãos, estão cheias desses que estão prontos para dizer: ah, essa é a sua verdade. Ou então, essa é a sua perspectiva. Essa é a sua opinião. Irmãos, quantas vezes eu não ouvi isso na minha caminhada cristã? Só não dizem o mesmo com relação a Cristo porque seria escandaloso. Aliás, irmãos, muitos já estão falando até isso. Presbíteros espalhados por aí já dizendo que Cristo não é simplesmente o caminho. A religião cristã não é a única religião verdadeira. Outras religiões podem ser verdadeiras. No meio da igreja presbiteriana, irmãos. O que é que está por trás? É um senso crítico aguçado? Uma intelectualidade desenvolta? Não. Um pluralismo que nega a objetividade e a absolutividade da palavra do Senhor. Não há critérios de julgamento. A minha opinião é o meu critério, irmãos. Porém, quando Cristo fala que há falsos mestres, ele está estabelecendo para nós, irmãos, que há um padrão objetivo de julgamento. Há algo que julga uma coisa falsa e há algo que julga uma coisa como verdadeira. Há um padrão objetivo, irmãos. Verdade e mentira são mutuamente excludentes. E aqueles que propagam mentiras em nome de Deus são profetas falsos, dos quais os discípulos devem se acautelar. Portanto, irmãos, pluralistas não se acautelam e são presas fáceis. E comumente, eu poderia dizer, é desses que surgem os falsos profetas. É desses que surgem os falsos mestres. Irmão, se porventura você tem nutrido no seu coração uma cosmovisão pluralista, em que você deixa de lado o critério objetivo da palavra para julgar as coisas e acha que tudo é relativo, que tudo pode, cuidado. Você está num caminho perigosíssimo. Perigosíssimo, irmãos. O nosso Senhor não é pluralista. O nosso Senhor criou um mundo plural. Isso é uma coisa. O pluralismo é a deificação do princípio da pluralidade como interpretação da realidade. E o Senhor não estabeleceu isso, irmãos. E quarto, queridos, ainda sobre essa questão que o Senhor está nos falando aqui, a falta de temor de muitos, que muitos têm em se colocar como mestres. Hoje em dia, irmãos, nós falamos isso com relação à exposição com relação à igreja local, mas é importante enfatizar isso aqui. Hoje em dia, com as mídias sociais, com facilidade da internet, de produção de materiais, muitos se colocam como mestres de outros. Olha, irmãos, as redes sociais são úteis, especialmente para os profissionais. Tem irmãos aqui que estão começando o trabalho profissional e já estão divulgando ali o seu trabalho, está conseguindo clientes, é fantástico, a gente compartilha, encoraja. Mas, irmãos, quando se trata de doutrina, de teologia, de falar coisas a partir da palavra para orientar outras pessoas a mudarem a sua vida, queridos, nós devemos ter uma cautela do tamanho do mundo, queridos. Lidar com a doutrina da palavra de Deus, irmãos, não é como lidar com qualquer tipo de profissão, irmãos. A coisa muito preciosa ali, muito preciosa. E muitos desses não são nem teólogos, nem ordenados, e falam com arrogância tal. Queridos, a falta de temor, irmãos, ela vem com relação a essas palavras. Meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É falta de temor, irmãos. Tiago capítulo 3, versículo 1. A pessoa que ouve isso, ela treme as suas pernas para se colocar diante de outros para ensinar. Ela não fica procurando ocasião para ser influencer teológico de outros. Ela é cautelosa, porque sabe que o rigor é muito maior de se colocar como mestre. E quinto, irmãos, não se acautelar e ouvir os falsos profetas é se colocar sob a mesma condenação. Alguns irmãos olham para os que seguem os falsos profetas, né, e estão sob o ensino deles, dos falsos mestres, como se fosse
pobres coitados enganados. Possa ser, irmãos, que eventualmente tenha um enganado. Mas, irmãos, essa não é a chave de interpretação que o Senhor nos dá na sua palavra. Venha comigo, por favor, para 2 Timóteo. Veja o que o Paulo fala sobre os que seguem os falsos profetas. 2 Timóteo, capítulo 4, por favor. Paulo diz, versículo 1, conjuro-te, ele está falando a Timóteo, perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Curioso aqui, as últimas palavras de Paulo, ele coloca a ênfase do que o ministro do evangelho tem de fazer. Não era outra coisa senão ensinar a palavra pública e privadamente. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, encoraja, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que os que seguem os falsos profetas não são pobres coitados. Tem uma máxima, irmãos, na polícia, né, e até na discussão social, que é assim, só há traficante porque há quem compre. Só há traficante porque há quem compre. Da mesma forma, irmãos, só há falsos profetas ou a manutenção deles porque há quem os ouça, há quem os mantenham, há quem os aplauda, há quem os siga. E esses que seguem são tão culpados quanto aqueles que são seguidos. Paulo está falando, esses falsos mestres, eles são cercados de pessoas que não querem a sã doutrina, que querem um ensino que satisfaça as suas cobiças, que satisfaça o seu coração, e não a sã doutrina. Não são menos culpados, são tão culpados quanto os irmãos. Os falsos profetas geram falsos crentes, pessoas que se enganam quanto ao seu estado eterno. Os que estão sob o ministério, irmãos, dos falsos profetas, esses não são pobres coitados, são ativamente culpados. A conclusão, então, irmão, desse primeiro ponto, só do simples acautelai-vos dos falsos profetas, é que Cristo não está brincando, irmãos. Embora muitos dos nossos dias hoje brinquem com isso. Acham que Jesus alertou inutilmente, que é exagero, que aqueles eram outros tempos, agora as coisas estão muito melhores. Irmãos, as consequências dessa leniência serão terríveis e amargas. E queira o Senhor que elas não sejam constatadas apenas quando virá a chave da eternidade, quando esse tempo cessar e a eternidade for inaugurada, irmãos. Segundo, queridos, o segundo ensino que o Senhor nos dá aqui, veja por favor o versículo 15 ainda. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A imagem que Cristo usa aqui, irmãos, é de lobos vestindo peles de ovelha, para se referir aos falsos profetas. A maneira como ele usa essa imagem, irmãos, ela traz várias coisas aqui implícitas. A primeira, o que ele está querendo dizer com isso? É que os falsos profetas, eles são hipócritas. Eles parecem uma coisa e não são. Parecem ovelhas, mas são lobos. E por que Cristo se refere a lobos aqui, irmãos? Novamente, assim como nós vimos alguns versículos anteriores, quando ele falou no versículo 6 do capítulo 7 de Mateus, aos cães e aos porcos, e nós vimos que quando Cristo faz isso, ou quando a Escritura faz isso, é para pegar um aspecto desse animal, um aspecto desse ser desse animal, e aplicar ilustrativamente a pessoa que ele está se referindo. Aqui, irmãos, ele está fazendo a mesma coisa. E eu cito aqui, irmãos, a fala do John Stott, comentando esse texto, ele fez uma observação bem precisa com relação a isso. Ele diz: o lobo era o inimigo natural das ovelhas, que ficavam totalmente sem defesa diante dele. Por isso, um bom pastor, como Jesus ensinaria mais tarde, tinha de estar sempre alerta e proteger suas ovelhas contra os lobos. Enquanto o empregado contratado geralmente as abandonava e fugia ao primeiro sinal da fera,
deixando-as a ser atacada e dispersa, o bom pastor ele protegia, ele cuidava. Exatamente da mesma forma, irmãos, o rebanho de Cristo está à mercê ou de bons pastores, ou de mercenários, ou de lobos. O bom pastor alimenta o rebanho com a verdade e protege contra os falsos mestres. O falso mestre, como um lobo, divide-o através do erro, enquanto o profissional temporário nada faz para protegê-los, abandonando-os aos falsos mestres. Segundo, irmãos, com essa ilustração, o Senhor também nos ensina que os falsos mestres são intencionalmente enganadores. Veja o versículo, veja essa expressãozinha, ele vos apresentam de uma forma disfarçada. Eles se apresentam sabendo que eles não são o que eles dizem ser. Os falsos profetas, irmãos, são perigosos e mentirosos. Jesus mencionou há poucos versículos, irmãos, como nós falamos, sobre cães e porcos. Só que, curiosamente, quando Cristo fala dos cães e porcos, facilmente a gente consegue perceber quem são os cães e porcos. A maneira como eles vivem, está posta, é um cão e é um porco. Mas os falsos profetas não. Eles são dissimulados. Eles se apresentam de um jeito quando são outra coisa. É muito mais difícil identificá-los, irmãos. Mas Cristo diz, irmãos, que nós devemos estar atentos a essa entrada sorrateira deles no meio das ovelhas. E o resultado disso, irmãos, por essa maneira disfarçada e dissimulada de alguns falsos profetas, é que muitos no meio da igreja de Cristo, muitas ovelhas imaturas e não instruídas ou que desprezam a instrução, são facilmente arrebanhadas pelos falsos profetas. A hipocrisia, irmãos, é a marca do falso profeta. Terceiro, queridos, os falsos profetas são lobos. Isto é, o seu trabalho é roubar o que é de Cristo, é devorar e destruir. É por isso que ele fala, mas por dentro eles são lobos roubadores. A palavra aqui, irmãos, ela também pode ser traduzida como lobos ferozes, selvagens, perigosos, que quando pegam, destroem. Eles são perigosíssimos, irmãos. São destruidores. Os falsos profetas, queridos, eles usam as ovelhas para servir a seus próprios interesses. Ele não é de forma alguma parecido com o Senhor Jesus. Deveríamos, portanto, irmãos, acautelar-nos daqueles que usam a igreja para o seu próprio benefício. Eles não querem pastorear, queridos. Eles não querem pastorear o rebanho de Deus. Eles não querem dar o trabalho de aconselhar, de discipular, de visitar, de preparar a pregação da palavra. Não, mas eles querem os benefícios denominacionais. Eles não querem cuidar do rebanho, mas querem as côngoras, o leite e a lã. Eles não querem pastorear, mas querem o status e o poder. Quantos não são exatamente assim, irmãos? Queridos, quantas vezes nós ficamos com o desejo de rasgar nossas vestes quando nós, o conselho, ouvimos relatos de outras igrejas, ou de irmãos que vêm de outras igrejas, machucados, sofrendo com as consequências do pecado porque não foram pastoreados. São igrejas que fingem que são pastoreadas e pastores que fingem que pastoreiam. Um feito para o outro. Essa é a característica dos falsos profetas, irmãos. Em Ezequiel capítulo 34, queridos, é um longo texto, nós não vamos ler, mas em Ezequiel capítulo 34, o Senhor condena os falsos pastores exatamente por isso. Vocês querem a lã das minhas ovelhas, mas vocês não querem cuidar delas. Apenas alguns textos aqui, irmãos. Veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. E o texto vai na frente falar assim, que as ovelhas é o meu povo. Eu coloquei vocês para vocês cuidarem do meu povo. E vocês estão degolando elas, porque vocês querem pastorear a si mesmos, e não o rebanho do Senhor. E aí no versículo 44, irmãos, depois do Senhor confrontar eles, o Senhor faz uma promessa à igreja. Versículo 14. Apacentá-la-eis de bons pastores, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ele diz, a minha resposta vai se acabar com esses falsos pastores e lhes entregar verdadeiros pastores. E aí ele vai e fala,
um que vai ser o maior e o perfeito pastor delas. Ele está se referindo a Cristo, irmãos. A bênção do Senhor, irmãos, como Calvino falou certa vez, a bênção do Senhor sobre a igreja local é quando ele envia bons pastores, bons ministros do evangelho, bons presbíteros. O contrário, irmãos, quando ele tira, ou quando ele lhes dá maus pastores, ou crentes que fogem do pastoreio, ali está o juízo do Senhor sobre aquela igreja. Não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Quarto, irmãos, os falsos mestres dão maus frutos. E aí nós vamos ver isso aqui no próximo ponto. E quinto, os falsos mestres, em razão do que são, dos seus maus frutos, eles já estão condenados. Veja, por favor, o versículo 20, versículo 19, na verdade. Ele diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ele está se referindo aos falsos profetas, irmãos. Nada diferente do que Judas falou, por exemplo, em Judas versículo 4. Judas, versículo 4, diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. A condenação dos falsos profetas é certa, irmãos. Qual você acha que será o fim daqueles que os seguem? E aí vem o terceiro e último ensino, irmãos, do Senhor nesse texto. Como identificar os falsos profetas? Como identificá-los? Volte comigo, por favor, para o Sermão da Montanha, quando ele começa o versículo 16, dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Cristo, irmãos, nos dá uma regra áurea para identificarmos os falsos mestres. Olhem para os frutos que eles produzem. Olhem para os frutos que eles produzem. Cristo, então, irmãos, faz uma relação deles com os frutos de uma árvore frutífera qualquer. Espinhos, ou melhor, espinheiros não dão uvas. É claro isso. É uma lei da natureza. Abrolhos não produz. Árvore má não produz bons frutos. Árvore boa não produz maus frutos. Portanto, irmãos, os falsos profetas são falsos e maus. Não se pode esperar deles bons frutos. E disso inferimos algumas coisas aqui, queridos. Primeiro, quando se fala de frutos, queridos, nós devemos entender aqui o todo, tá bom? Fruto é aquilo que é produzido. É aquilo que é o resultado de algo que é feito. Então, irmãos, deve ser considerado tanto o ensino quanto as obras e o caráter. Sã doutrina, irmãos, e vida sã e vida santa são sinais característicos dos verdadeiros profetas. O contrário também é válido, irmãos, para com os falsos profetas. Uma doutrina não sã e uma vida não santa são sinais de falso profeta. Marshall, por exemplo, irmãos, comentando esse texto, ele diz: a crença e a prática, o credo e a conduta são vitalmente relacionados entre si. Segue-se que as filosofias falsas e as doutrinas errôneas, por mais atraentes que pareçam à primeira vista, no decorrer do tempo produzirão moralidade pervertida, mesmo que os seus expoentes originais sejam morais. E a conclusão lógica é que, onde se vê que esses resultados se seguirão, ali há o fruto de um falso profeta. E é curioso, irmãos, é curioso, embora não, que espanto, como que alguns que exatamente têm algumas dessas marcas de falsos profetas amam diminuir o papel da doutrina. Amam divorciar a doutrina da vida como se a doutrina fosse algo demoníaco. Sim, irmãos, nós podemos cair na tentação de lidarmos com a doutrina de uma forma árida, de uma forma fria, e isso é pecado. Mas o Senhor não separou a doutrina da vida, irmãos. Se você lê as pastorais, circulando todas as vezes que o apóstolo Paulo fala de doutrina, de ensino, de pregação, doutrina, ensino, você vai ver que ela é a base do ministério pastoral. Ela é a base de fortalecimento da igreja. Uma compreensão correta acerca de quem Cristo é fundamental para um relacionamento correto com Cristo. Mas como os falsos mestres amam diminuir a doutrina, dizer que é algo de pouca relevância, dizer que se divide,
Não, irmãos. A doutrina, na verdade, é um critério de julgamento dos falsos profetas. Sinclair Ferguson, irmãos, ele comenta dizendo: homens fiéis e falsos revelam sua verdadeira identidade de duas maneiras: em seu próprio caráter e no caráter dos outros pelo fruto do seu ensino. Eles são parecidos com Cristo. Quando eles vivem coerentemente o que está sendo ensinado, o resultado é: eles são parecidos com Cristo ou eles são contrários ao ser de Cristo. Segunda coisa aqui, irmãos, nos frutos, queridos, há uma questão moral aqui, não é meramente pragmática, não é do que parece que dando certo, né? Você fala assim, pelos frutos nós julgamos os falsos mestres, mas aí você determina os seus próprios frutos que você acha que é bom. Não é isso, irmãos, que Cristo está falando. Quando ele fala de bons frutos e maus frutos, ele está falando de um critério objetivo de julgamento do ministério. Pastor, mas aquele que você está falando que é falso profeta tem uma igreja de 1000 membros, isso não é um bom fruto? Desde quando Cristo falou que a multidão numa igreja local é um bom fruto? Uma maravilha, irmãos, ver a igreja de Cristo crescendo. Sinceramente, é a nossa oração diária para que a igreja de Cristo cresça. Mas simplesmente um grande número, uma igreja que faz muitas programações, que é agitada, essas coisas não querem dizer que são bons frutos, irmãos. Os bons frutos são estabelecidos pela palavra. São os critérios de julgamento da Escritura, irmãos, que fazem clara distinção. Novamente, irmãos, não é uma questão meramente pragmática ou critérios autodefinidos por nós. É algo claramente definido pela palavra. Somente com os critérios da palavra que podemos julgar um ministro como falso ou verdadeiro. E aqui, irmãos, você vê, por exemplo, a importância da igreja também ser instruída com relação à eclesiologia, que é o que nós vamos começar a fazer hoje para a eleição dos diáconos. Uma igreja que entende bem o governo da igreja, que entende bem quais são as características de um presbítero fiel, de um pastor fiel, de um diácono fiel, de uma condução eclesiástica bíblica. Uma igreja que é madura nesse ponto, ela não vai ser conduzida por falsos profetas. Ela não vai eleger ministros e presbíteros que não são vocacionados e não têm os dons. Eclesiologia, irmãos, não é só coisa para seminarista, para pastor e para alguns presbíteros que são um pouco mais estudados. É para a igreja. Exatamente para que ela tenha um critério de julgamento. E qualquer falso profeta que abrir a boca na presença dela, ele é enxotado. Ele é enxotado. Terceiro, irmãos. Então, considerando essas duas últimas coisas, queridos, o ensino mau, herético ou gravemente errado é um sinal de falsidade de um profeta, queridos. Isso é o ensino em si do que o Senhor está falando, irmãos. Ou melhor, isso é o ensino em si desses falsos profetas. E o resultado que eles produzem. O que tal ensino, irmãos, corretamente compreendido e corretamente aplicado, produz na vida daqueles que estão sob esse ensino? Santidade ou impiedade? Transformação à imagem de Cristo ou desprezo pela graça? Que os efeitos, irmãos, dos ensinos dos falsos profetas têm produzido naqueles que os seguem, irmãos. Os falsos profetas, irmãos, eles amam acalentar as pessoas em seus pecados. Os ministros de Cristo amam consolar com o evangelho, ainda que precise confrontar pecados. Os falsos profetas amam acalentar no pecado. Amam diminuir a gravidade do erro, da transgressão contra o Senhor. Eles não falam sobre juízo ou pecado e nem, consequentemente, falam da maneira de escapar deles. Eles são, inclusive, contra isso. Contra falar sobre essas coisas, ira de Deus, juízo, inferno. Não. Isso afasta as pessoas. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso tem tudo a ver com o Evangelho, irmãos. Nós acabamos de cantar aqui o texto de Isaías 53, em que diz que Cristo veio para receber a ira de Deus em nosso lugar, para nos livrar da condenação. Isso tem tudo a ver com o Evangelho. É por isso que os falsos profetas, eles omitem isso e falam tanto de amor, um amor que não é orientado segundo a doutrina da palavra de Deus, é um amor subjetivo, um amor pueril, um amor autodefinido e não definido pela palavra do Senhor, irmãos. Eles fazem de Cristo, irmãos, um mero moralista a ser imitado, um exemplo de amor sentimentalista. Ele não é o cordeiro que foi enviado para, no lugar dos seus, de pecadores, receber a ira de Deus. E qualquer semelhança aqui, irmãos, com os coaches, não é mera coincidência. Eles afastam, irmãos, as pessoas de Cristo, esses falsos profetas. Cristo não é encontrado nas pregações deles. E quando é mencionado,
ou é desfigurado, fazendo-se um ídolo que passa a se chamar de Cristo, como, por exemplo, o liberalismo fez, como a teologia da libertação fez, e o seu congênere evangélico, de mistura de marxismo com a teologia, ou o neopentecostalismo, irmãos. Ou então, Cristo é até mencionado, mas ele é tornado mais um, ou insuficiente, como, por exemplo, a igreja de Roma, acrescentando todo tipo de invenção da cabeça humana ou de instrução de Satanás dada a ela, ao Papa, com os homens, para que os homens considerem Cristo não como suficiente, mas como insuficiente. Você precisa fazer algo mais. Cristo só fez uma parte, você precisa complementar. Irmãos, não é brincadeira. E como, no tocante ao romanismo, muitos crentes estão se perdendo, porque baixaram a guarda, acham que é uma religião cristã lícita, como qualquer outra denominação evangélica. Não é, irmãos. Há uma clara luta contra Cristo, afastando as pessoas de Cristo, queridos. Os falsos mestres, eles usam uma linguagem ortodoxa, apenas como uma casca de apresentação. Mas o conteúdo é totalmente redefinido. Eles amam fazer isso. E a marca deles na história, irmãos, da igreja. Hoje, nós temos a forma mais recente, a forma mais modinha, de todo mundo se declarar autorreformado, quando, na verdade, rejeitam, por exemplo, a confissão que juraram subscrever. Não, eu sou reformado. Não, mas eu não concordo com a confissão de Westminster, eu não concordo com a confissão Bego, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo outro. Nada do que se define reformado a pessoa concorda. Mas eu sou reformado. Levantam-se, eu sou reformado. Mas o cara é uma quimera doutrinária, cheio de confusão e de conflito. Está ali pegando a estrutura da doutrina ortodoxa, redefine e oferta à igreja. Eu sou reformado na casca, mas o conteúdo é um ensino que quer desviar a igreja, irmãos. Quantos não têm feito isso, por exemplo, irmãos, nos nossos dias, misturando ideologia política com o evangelho, incitando a igreja a militar por algo que não é a causa do reino de Cristo, mas a causa de uma outra filosofia religiosa, como o marxismo, que quer estabelecer um reino utópico na terra, um reino de Deus sem Deus, um reino de Cristo sem Cristo, a salvação dos pobres pecadores miseráveis que estão no estado de opressão sem a obra de Cristo. Muitos estão fazendo isso, irmãos. Uma das principais características, irmãos, Stott comenta, dos falsos profetas no Antigo Testamento era um otimismo amoral, sua negação de que Deus era o juiz e que ele era sempre e somente amor, e nenhum dos outros atributos dele importava. Como nós já falamos, irmãos, não é à toa que a advertência ela vem logo em seguida aos dois caminhos. E ainda, irmãos, o último critério é a própria vida dos falsos mestres. Como eles costumam viver uma vida imoral, ou até mesmo eles não são imorais, como é comum encontrar. Muitos são moralistas, são éticos, são pessoas de bem, mas estão ali incentivando a imoralidade. A imoralidade é algo comum, tranquilo para ele. Aprova-se, encoraja-se, ensina-se na surdina acerca disso. A vida, irmãos, a vida é um critério, bem como a doutrina, para se julgar um falso mestre. Eu encerro então, irmãos, essa exposição fazendo referência a um texto, um escrito de um puritano chamado Thomas Brooks. Ele escreveu um texto que elencou 7 características dos falsos profetas. E aqui nós analisamos um texto, vendo algumas dessas características. Ele tenta resumir várias características que a Bíblia dá, e eu vou apenas pontuá-las. Ele diz, primeiro, os falsos profetas eles são bajuladores de homens. Eles pregam mais para agradar ao ouvido do que para beneficiar o coração. Como o Senhor fala em Isaías 30:10, vocês não profetizam o que é reto, vocês não profetizam o que é correto, vocês vendem engano para as pessoas. Segundo, os falsos mestres, eles são notáveis em elencar sujeira, desprezo e opróbrio sobre as pessoas, nomes e méritos dos mais fiéis embaixadores de Cristo. É uma outra marca dos falsos profetas na Escritura e na história da igreja. Os falsos profetas, sabendo que eles têm uma série de desvantagens, eles começam a se levantar e o seu trabalho é sair taxando vários ministros fiéis do Evangelho. Ah, esse aqui é aquilo ali é radical, aquilo ali é neopuritano, aquilo ali é isso. Ele tem prazer nisso,
Para quê? Para que as pessoas se fechem e eles ganhem promoção. Brooks continua. Terceiro, os falsos mestres são ventres de invenções e visões de suas próprias mentes e corações. Como o Senhor diz em Jeremias, os falsos profetas, eles inventam visões das suas próprias cabeças. E é comum alguns se levantam no meio da igreja e falam assim: Deus me deu uma visão para a igreja. A igreja agora tem que seguir a visão que eu recebi da igreja. A igreja tem que receber a visão que Cristo deu para a igreja. A igreja tem que ser não segundo a visão de um pastor ou de um conselho. A igreja tem que ser segundo a visão da Escritura para ela, irmãos. Quarto, queridos, os falsos mestres facilmente passam por cima das coisas grandes e importantes, tanto da lei quanto do evangelho, e insistem nas coisas que são de menor urgência ou de relevância para a alma dos homens. Quinto, os falsos mestres encobrem e colorem seus princípios perigosos e almas impostoras com discursos muito justos e pretensões plausíveis, com conceitos elevados e expressões douradas. Na história da igreja, irmãos, recentemente surgiu o liberalismo teológico. Se você pegasse um liberal raiz, você vê assim, como esse cara é moralmente correto. Ele estava ali negando que Cristo era Deus, ele estava ali negando o nascimento virginal de Cristo, ele estava negando os milagres da Escritura Sagrada, ele estava negando tudo que é da Escritura Sagrada, mas era ético. Defendia ação social, defendia o amor ao próximo. Eles amam fazer isso, irmãos. Sétimo e último, os falsos mestres fazem negócio dos seus seguidores. Eles buscam os seus bens, mas não o seu bem. Preocupam-se mais com o serviço de si mesmos do que com a salvação das almas daqueles que estão sob sua responsabilidade. Como se proteger, irmãos, dos falsos mestres, então? De todos esses alertas, como nós devemos o acautelar-se dele, irmãos? Disse Ryle, irmãos, eu cito ele aqui novamente, ele diz o seguinte: qual a melhor salvaguarda contra os falsos ensinamentos dos falsos profetas? Sem dúvida, a resposta é o estudo regular da palavra de Deus, sempre acompanhado de oração que rogue pela iluminação do Espírito Santo. A negligência para com a Bíblia, Ryle diz, é que faz tantas pessoas se tornarem presas fáceis dos primeiros falsos mestres que aparecem na sua frente. As pessoas são preguiçosas, negligentes com a leitura da palavra de Deus, não querem ter trabalho para pensar segundo a palavra de Deus. Nada existe que forneça mais seguidores aos falsos profetas do que a preguiça espiritual de muitos, irmãos. Muitos. Queridos, por que vocês acham que o Senhor estabeleceu a igreja local? Por que vocês acham que o Senhor estabeleceu as ocasiões de ensino na igreja? É para dois sentidos. O sentido positivo de ensinar a viver para a glória de Deus e o sentido negativo de proteger a igreja contra os falsos mestres. Como o Calvino falava, o pastor e os presbíteros, ele tem duas vozes. A voz que tange as ovelhas de Cristo para o caminho correto e a voz que afugenta os lobos. As ocasiões de ensino público, irmãos, é exatamente para isso, para ensinar a igreja a afugentar os lobos. Mas desprezar tais coisas, irmãos, é para o seu próprio prejuízo. Desprezar a leitura da palavra é para o seu próprio prejuízo. Crentes preguiçosos e negligentes serão presas fáceis dos falsos profetas. Irmãos, acautelemos-nos dos falsos mestres e que o Senhor nos livre, irmãos, deles. Nos proteja em todos os sentidos. Amém. Oremos, queridos. Senhor, como Tu és um marido maravilhoso, um rei bondoso, que protege a Tua igreja, nos mostrando e ensinando pela Tua palavra o que nós devemos estar atentos e termos cuidado, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Livra-nos dos falsos mestres. Livra-nos, Senhor, dos falsos profetas. Livra-nos dos nossos próprios corações, Senhor, inclinados para aquilo que é errado, Senhor. Tem misericórdia de nós, não nos abandona a nós mesmos. Instrui-nos sempre com o Teu santo caminho. Ensina-me, Senhor, os Teus caminhos e andarei na Tua verdade. Nós oramos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos,